Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Nós estamos com a série de estudos na Escola Bíblica Dominical, aos domingos, 9h30 da manhã, e esse mês estamos trabalhando a questão da fé. Hoje foi o terceiro estudo bíblico e foi muito bom. Se você não participou, está disponível no site da nossa igreja, no canal do YouTube. Depois você dê uma olhada, assista. Eu tenho certeza que vai ser edificante para você. E peço que estejam divulgando. Nós temos produzido muito material com essa questão das programações online. E nós, no nosso canal, não é monetizado, nós não visamos isso, mas percebemos nessa questão do online uma possibilidade, uma oportunidade de evangelizar. Muitas pessoas que podem ser abençoadas ouvindo alguma dessas programações. Então, estudo bíblico, sermão, devocional, quanta coisa foi produzida para crianças, muita coisa boa para criança. Então, ajude a divulgar o material que nós temos produzido. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. O texto que você mais ouve eu mencionar aqui nessa igreja é esse. Todas as vezes que vamos ministrar a ceia do Senhor, eu utilizo dele. Raramente eu utilizo um outro. Nós temos outros textos que falam a respeito da ceia do Senhor, mas eu utilizo mais esse daqui. E a ceia do Senhor, queridos, é um momento tão especial que nós podemos desfrutar agora. Porque quando fomos atingidos por essa pandemia e ficamos nas nossas casas, ficamos impedidos de nos reunir presencialmente aqui nesse lugar, nós tivemos a possibilidade de continuar cultuando a Deus, estudando a Bíblia de forma online, mas não podemos fazer isso com relação à ceia. Embora alguns tenham feito e estão fazendo ainda o tal da ceia online, e eu não quero entrar nessa discussão, mas nós ficamos impedidos disso. E agora que retornamos aos cultos presenciais, nós podemos desfrutar novamente desse momento tão especial. Fizemos semana passada, vamos fazer hoje, e eu creio que mais um fim de semana vai dar para o restante das pessoas que ainda não participaram, participar. Enquanto todos não participarem, nós faremos todo domingo. Depois, retornaremos à nossa prática, que era uma vez por semana. Então, eu quero, uma vez por mês, obrigado. Eu quero, com esse sermão, com essa palavra de hoje, despertar em cada um de nós a seriedade e o tanto que é gostoso a questão da ceia do Senhor. Vejamos o nosso texto. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das
oliveiras. Nessa ocasião, Jesus está às vésperas de ser traído, de ser preso, de ser morto. É um momento que, vamos dizer assim, que concentra, que culmina toda a obra redentora dele. A ceia, aquilo que seria apenas uma refeição, ou que seria apenas a celebração do rito da Páscoa, que era observada pelos judeus, se transforma em algo totalmente novo. E em Cristo nós temos a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da aliança como era observada no Antigo Testamento e a aliança como é observada no Novo Testamento. E então, veja, diz o texto, verso 26, que enquanto eles estavam ali comendo, Jesus pega um pão, abençoa, parte, entrega aos discípulos, e ele diz então: tomai, comei, isto é o meu corpo, peguem isso, recebam isso e comam, isto é o meu corpo. Veja, primeiro, o que destaca aqui é a presença deles juntos. A mesa do Senhor aponta para a unidade que nós temos com Ele. A ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, não é um mero ritual, não é apenas alguma prática que foi trazida, não, ela aponta para a nossa união com Cristo. Participar da mesa do Senhor significa fazer parte dos discípulos dele, significa poder sentar com ele, significa poder comer com ele, significa muito mais, significa participar do corpo e do sangue, ou seja, ser beneficiado pelo sacrifício dele. Porque, como vamos ver daqui a pouco, o corpo, o pão e o cálice simboliza justamente o seu sacrifício. Então, participar da ceia do Senhor é, em primeiro momento, algo para os seus discípulos. É ter acesso à graça salvadora do Senhor. Está certo, é um símbolo, nós temos aqui realmente uma mesa, o pão realmente é pão, o suco de uva realmente é suco de uva, mas tudo isso aponta para a realidade de nós como discípulos do Senhor, como pessoas que foram salvas, como pessoas que foram libertas mediante o sacrifício dele. Ele diz que aquele pão, então, simboliza o seu corpo, e em seguida ele pega da mesma forma um cálice, dá graças ao Senhor, ele louva o Senhor, agradece ao Senhor e entrega aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja agora, ele pega o segundo elemento, que é esse cálice, de onde então temos aqui o suco da uva, que representa, segundo ele mesmo, o seu sangue, e esse sangue faz essa ligação com a aliança do Senhor, a aliança da salvação, a aliança que ele fez de vir até nós e morrer pelos nossos pecados naquela cruz. A aliança que temos com o Senhor, ou melhor, que Ele tem conosco, porque quem garante essa aliança não somos nós, é Ele quem estabeleceu, é Ele quem firmou, e é Ele quem sustenta esta aliança conosco, e Ele fez isso mediante a entrega da sua vida. Ele veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o texto, então, que este sangue
ou seja, a sua morte foi algo que foi feito em favor de muitos, e foi feito para algo específico, foi feito para a remissão dos pecados. Remir é pagar, é resgatar, é algo que está em dívida e alguém vai ali, paga o preço do resgate e traz a libertação, traz a restauração. Então, o nosso pecado nos fazia devedores, estávamos perdidos, estávamos em débito com Deus, afastados da sua graça, mas em Cristo Jesus nós somos redimidos, somos libertos, há um preço a ser pago, e esse preço é um preço de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há dinheiro que compre a salvação, não há boas obras que compre a salvação, não há nada que o ser humano possa fazer para conquistar a sua salvação. A salvação é pela graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso mesmo que ele está dizendo aqui, e ele está naquele momento com os seus discípulos, fazendo essa preparação para eles. É o último momento que ele tem ali com os seus discípulos, e ele está estabelecendo esse novo modelo litúrgico, esse novo modelo de culto, esse novo modelo de adoração. Agora não mais será como no Antigo Testamento, quando celebrava-se a Páscoa, e ali o carneiro, a ovelha, era morta, e o seu sangue aspergido. Agora não é mais daquela forma, agora ele é o cordeiro. Ele é o sacrifício único e definitivo, o sacrifício que é suficiente para todos nós e para todos aqueles que forem chamados. Todos aqueles que pertencem ao Senhor serão salvos mediante o sacrifício expiatório de Jesus Cristo para nós. Essa é a razão da nossa fé, irmãos. A razão de você estar aqui é porque Jesus Cristo te libertou. É porque Jesus Cristo um dia se entregou para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ser salvos, libertados, redimidos dos nossos pecados. E quando ele diz derramado em favor de muitos, veja, não é em favor de todos, nem todos serão salvos. A Bíblia fala claramente de céu e inferno, de salvos e não salvos, de santos e pecadores, de justos e injustos. Somos pecadores, sim, mas redimidos agora por Cristo, temos acesso à graça do Senhor. Essa mensagem tão simples, mas tão profunda, é que nos sustenta e é que nos faz permanecer no caminho do Senhor. Quero trazer à sua memória a razão da sua fé, a razão da nossa fé. Nós cremos e perseveramos em ser fiéis a Deus, porque Jesus Cristo um dia entregou o seu corpo, entregou a sua vida, sendo morto daquela forma tão dolorosa, tão cruel, para que nós pudéssemos ser salvos. Somos agraciados pelo Senhor. Agora veja, isso foi feito para a remissão de pecados. E é bom que se entenda, é bom que se admita que somos pecadores, que somos carentes da graça do Senhor. E digo até mesmo para você que já é um cristão, que já é um crente, que já é convertido, o próprio Senhor Jesus fala nesta mesma noite, depois,
quando eles terminam a ceia e vão para o jardim do Getsemane, ele fala para os seus discípulos: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos vulneráveis se não orarmos e vigiarmos. Ele fez isso em favor, ele fez isso para nos redimir. E quando nós banalizamos isso, quando nós negligenciamos isso, quando nos esquecemos e caminhamos para o pecado, nós estamos fazendo uma afronta ao que Cristo fez por nós. Tão grande sacrifício, tão grande graça, não pode ser banalizada. Honremos ao Senhor, vivendo uma vida santa. Verso 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus está preparando seus discípulos porque ele sabia, os seus discípulos não sabiam, mas ele sabia que era o último momento com eles, era a última noite com eles. Ele sabia muito bem tudo que iria passar, tudo que iria acontecer. É por isso que ele está falando: olha, dessa hora em diante eu não vou ter outros momentos como esse com vocês, a não ser quando nos encontrarmos no reino de meu Pai. E aqui ele aponta para a vida eterna, ele aponta para o futuro, ele aponta para as promessas que nos aguardam, promessas essas que nos inspiram. Nós continuamos crendo também e perseverando, porque nós acreditamos quando ele diz que um dia voltará para nos levar, para viver eternamente com ele. Quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar vocês. É isso. Agora ele está falando: olha, eu não vou participar de outros momentos como esse aqui com vocês, mas chegará o dia no reino de meu Pai que nós vamos poder cear novamente. Vamos poder nos encontrar e desfrutar desses momentos. Queridos, nós cremos nisso. Nós cremos que em breve, muito em breve, o Senhor voltará. Nós observamos como esse mundo vai de mal a pior, como a maldade tem crescido. Tudo isso só aponta para a volta do Senhor. Quando vai ser, pastor? Não sei. Ninguém sabe. Isso é só o Senhor. Mas eu sei o seguinte, queridos: para mim não vai demorar mais de 50 anos, não. Porque se não for o Senhor voltando em glória entre as nuvens, como eu gostaria muito de ver em vida, será eu indo particularmente ao encontro dele. De uma forma ou de outra, todos nós iremos para a vida eterna junto ao Senhor. Todos nós veremos cumprido a promessa da vida eterna junto a Ele. Então, continue firme na sua fé. Não abra mão da sua crença, não abra mão dos seus valores. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, queridos. Eu confesso que, como pastor
Durante esse tempo eu fiquei muito angustiado em pensar como que estava a fé de vocês. Como que estão meus irmãos? E eu louvo a Deus por você ter conseguido sustentar a sua fé num tempo tão complicado como esse. Talvez você está aí pensando, mas não sabe as lutas que eu tenho passado. Realmente, queridos, nós não sabemos de todo mundo, né? Mas, com certeza, se você está na presença do Senhor, Ele tem te sustentado. Ele tem fortalecido, Ele tem cuidado. Lutas e provações passamos, mas o Senhor sempre estará conosco. Verso 30, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Veja, a questão do cântico sempre fez parte do povo de Deus. O próprio Deus capacitou, instruiu o seu povo a essa questão da música, da adoração ao Senhor. Nós observamos hinos, cânticos, salmos, sempre envolto no meio da adoração a Deus. E como é gostoso, né? Como eu estava com saudade aqui de ver a equipe cantando completa, né? Louvo a Deus por cada um dos irmãos que fizeram a participação online, mas a gente sente falta disso daqui, né? Como é gostoso. A música é muito bom, queridos, e a música é um instrumento a mais na adoração ao Senhor, no louvor ao Senhor, e o próprio Senhor Jesus aqui, tendo um momento em que eles estão cantando um hino. Algumas pessoas já questionaram, será qual canção que eles cantaram naquela época, né? Segundo os comentaristas, está baseado no Salmo 115, 16, 17 e 18. 4 salmos, do 115 até o 118, está baseado o cântico que provavelmente eles cantaram aqui, que eram os hinos baseados nesses salmos, que eram cantados nessas épocas da celebração da Páscoa. Mera curiosidade, porque a música, quando é para o louvor ao Senhor, certamente agrada ao Senhor. Concluindo, queridos, nós somos discípulos do Senhor. Nós participamos da mesa do Senhor. E com isso eu faço aqui aquela explicação, aquele chamado a você e a todos que nos ouvem. Você que ainda não regularizou a sua situação com Deus, faça isso quanto antes. A ceia do Senhor é algo muito sério. A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. A ceia do Senhor é para aqueles que são discípulos do Senhor. A ceia do Senhor aponta para aqueles que são participantes do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Poxa vida, o corpo e o sangue de Jesus, a sua vida é entregue para nos salvar. Então, se você ainda não foi batizado, se você ainda não regularizou a sua situação como membro, faça isso. Assuma a sua fé. Assuma a sua fé. Você crê em Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê que a salvação é só através de Jesus Cristo? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E você está disposto a abandonar o pecado e viver uma vida fiel a Ele? Amém. Então você é um discípulo de Jesus. Se você não estiver, então não é. Mas se for, você é um discípulo de Jesus, e o chamado de Jesus é para que primeiro você seja batizado, como símbolo de você pertencer
ao povo dele, à igreja dele, e então ter acesso à mesa do Senhor. É um momento de relembrar, é um momento de nos fortalecermos na presença do Senhor. Segundo, nós fomos salvos pelo seu sacrifício. Entra aqui a questão do alto preço que foi pago. Entra aqui a questão de valorizarmos o sacrifício de Cristo. Deus, com o seu grande amor, entregou o seu Filho por nós. E Jesus, com o seu grande amor, cumpriu a sua missão, indo até a cruz. E nós agora é que estamos na condição de demonstrar o nosso amor. Se amamos de fato a Deus, vamos valorizar aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós. Por fim, Ele voltará e cearemos eternamente com Ele. A volta de Jesus é certa. A vida eterna é certa, queridos. Não estamos falando aqui de algo que nós apenas cremos. Para nós é fato. Para nós é a base da nossa fé. A vida eterna junto ao Senhor. Em breve, muito em breve, nos encontraremos com Ele. Prepare-se, esteja preparado para o encontro com o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, ó Deus, por poder pertencer ao povo do Senhor, por sermos discípulos do Senhor, por termos acesso à mesa do Senhor. Obrigado. Obrigado por teu grande sacrifício a nosso favor. Louvado seja o Senhor. Te pedimos, ó Pai, abençoe, olhe por cada um, ministra a tua graça na vida de cada um, aqueles que ainda não tomaram uma decisão séria, aqueles que ainda não têm levado a sério a vida com o Senhor, que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja ministrando em cada coração, convencendo, que possa, ó Deus, haver fidelidade e dedicação ao Senhor, ó Pai. Que a tua bênção seja, sim, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Nós vamos passar ao momento